Sabemos que construir e reformar normalmente não é nada barato, não é mesmo? Se você não souber planejar a sua obra e o financeiro dela, você pode ter que paralisar as atividades até levantar mais verba, e isso pode ser bem frustrante para você e sua família. Existem alguns itens na arquitetura e na construção que podem te fazer economizar muito na sua obra. Nesse vídeo eu vou te mostrar 6 dicas que vão te fazer economizar na sua obra, sendo que a última dica é a mais importante. Por isso fica comigo até o final. Olá pessoal, como estão? Me chamo Jonathan Duarte, sou arquiteto e urbanista e esse é o canal criado para você que quer realizar o seu sonho sem aquela famosa dor de cabeça das obras. Hoje em dia existe uma variedade muito grande de métodos construtivos e acabamentos que você pode utilizar para construir o seu sonho. Você precisa entender que a escolha de um ou outro pode variar muito no custo final da sua obra. Seja realista com você mesmo, entenda o recurso que você pode investir nesse momento, quais são as suas capacidades financeiras nesse momento para que você consiga planejar e realizar o seu sonho sem dores de cabeça. Hoje em dia existem métodos que você consegue calcular o valor final da sua obra de maneira estimativa para que você consiga entender se vai conseguir construir da forma que você sempre sonhou ou se você vai ter que economizar em um ou outro ponto, em um ou outro acabamento. Se você quer conhecer, quer entender mais sobre esse método de cálculo, chame a minha equipe que teremos o prazer de ajudar. O nome desse método é EVF, Estudo de Viabilidade Financeira. O primeiro item vem ganhando mercado nos últimos anos devido ao lançamento das tintas impermeáveis que vem acontecendo, além de oferecer uma excelente estética ao ambiente. O item 1 são as áreas molhadas com revestimento e pintura. A técnica consiste em revestir apenas as áreas que têm contato direto com a água, por exemplo, áreas de box. Por exemplo, você vai revestir a área do box e a área da bacia sanitária e do seu lavatório, você vai apenas pintar com uma tinta impermeável. Essa simples mudança vai te trazer uma excelente economia na obra, porque você vai economizar com revestimento, rejunte, argamassa e com a própria mão de obra. Além disso, você ganha muito mais liberdade para reformar o seu ambiente no futuro, uma vez que não vai ter quebra-quebra. É só refazer a pintura, escolher uma nova cor e assim por diante. No caso dos lavabos, também é uma excelente sacada fazer a pintura impermeável, porque você não tem área de box, então você pode pintar todo o ambiente. Um ponto de muita importância é que você precisa utilizar tintas impermeáveis. Se você utilizar uma tinta látex, por exemplo, ela vai desenvolver mofo, bolor e vai deixar o seu ambiente bem desagradável. Você precisa também impermeabilizar o seu ambiente. Seguindo ou não com o revestimento, você precisa impermeabilizar as suas áreas molhadas. Isso vai evitar infiltrações nos vizinhos, infiltrações no pavimento inferior. Então você precisa impermeabilizar. Me conta aqui nos comentários se você já viu um banheiro dessa maneira, né, com revestimentos e com pintura, e o que você achou dele. Item 2, revestimentos baratos atrás dos móveis. Normalmente, quando você vai construir ou reformar, você escolhe um acabamento legal, aquele acabamento que você sonhou, né, que tem um custo maior em relação aos demais acabamentos, um revestimento porcelanato, que é um pouco mais caro. Imagine se você reveste toda a sua parede com esse tipo de revestimento e você tampa ela com a marcenaria, com os móveis da sua casa. Isso não parece nada econômico, não é mesmo? E não é. Você pode optar por um piso, por um revestimento mais barato, né, mais em conta, para colocar atrás dos móveis. Isso vai te oferecer a funcionalidade da mesma maneira que você teria com um revestimento mais caro, porém com muito mais economia. É só você revestir as áreas aparentes com aquele acabamento que você sempre sonhou, que você escolheu para sua casa, e comprar um revestimento mais em conta e colocar nas áreas que receberão os armários. Isso é muito econômico e vai te ajudar muito com os custos da sua obra. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e curte esse vídeo que eu posto sempre conteúdos que vão te ajudar muito a realizar a sua obra sem dores de cabeça. Item 3, bancadas de granito ou mármore. Esses itens, as bancadas, representam um custo muito elevado em relação a toda a obra. Existem alguns mármores, por exemplo, como o travertino, calacata, que podem chegar a mais de R$1.000 por metro quadrado. Imagine só se você tem muitas áreas de bancada, você vai gastar muito com esse item. Então, uma excelente alternativa é estudar antes o tipo de granito que você vai utilizar e o tipo de mármore e economizar nas áreas de bancada, fazer menos bancadas na sua casa. Agora, essas bancadas são importantes para você. Se você quer ter muitas bancadas na sua casa, eu sugiro que você procure por mármores e granitos mais em conta. Existem alguns granitos que são bem baratos e que podem te oferecer uma excelente economia na obra, funcionalidade, além de deixar o seu ambiente bem bonito. Existe também a possibilidade de você construir bancadas de concreto armado ou de porcelanato.
Se você optar pelas bancadas de concreto, o seu projeto precisa ser mais industrial, mais rústico, para que a bancada se encaixe legal no ambiente. Além disso, é necessário aplicar um hidrofugante na superfície que vai repelir a água. Se você optar por uma bancada de porcelanato, esteja ciente que essa bancada é mais frágil. Ela risca mais, ela lasca mais que as pedras naturais, que os granitos e mármores. Por isso, se você escolher esse tipo de bancada, você precisa pesar muito bem essa situação. Me conta nos comentários se aí na sua casa você tem uma bancada de concreto ou de porcelanato. O próximo item representa uma senhora economia para a sua obra, porém você tem que empregar já na etapa de projetos e ver se realmente é viável para você. O item 4 é a construção sem laje. A laje representa um custo muito alto em relação a toda a obra. Por isso, se você construir sem laje, você vai ter muita economia. Pense se é viável para você deixar a construção toda no telhado aparente, toda com a estrutura de telhado com um forro PVC, ou se você de repente escolhe um ou outro local da sua residência para economizar com laje, por exemplo, uma edícula somente no telhado, isso já vai te trazer uma baita economia na sua obra. Ao não fazer a laje, você economiza com concreto, armadura, com a mão de obra, você vai ter uma baita economia em relação ao telhado. E escolhendo um telhado bem direitinho, bem planejado, você ainda pode ter uma casa sensacional com um custo muito menor. A economia também vem, além da laje, também porque a estrutura vai ficar mais leve, você vai economizar em fundação. As suas estacas vão ficar menos profundas, você vai ter menos concreto, menos armadura nas vigas baldrames, então você vai ter economia em vários pontos da sua construção. Além disso, se você não gostar do telhado aparente, você pode colocar um forro PVC, que vai encarecer um pouco mais o seu telhado, mas ainda assim vai compensar e vai deixar o acabamento sensacional. O forro PVC você pode escolher em tons amadeirados, brancos, diversos tons, conforme o seu projeto. Então, com um projeto bem planejado, bem estruturado, você consegue ter muita economia com esse item. Item 5. Construção com alvenaria estrutural ou blocos ecológicos. Construir com concreto armado pode sair bem mais caro do que com esses dois métodos. Isso porque, com a alvenaria estrutural e com os blocos ecológicos, você não precisa utilizar formas de madeira para os elementos estruturais. Só com isso você vai ter uma baita economia, porque para despachar esses resíduos, para destinar corretamente, você tem um custo muito alto com a madeira. Além das formas da construção, você consegue economizar com o reboco. Se você fizer um assentamento bem legal, bem feito, você consegue deixar esses blocos aparentes, economizando com chapisco e reboco, que podem representar um custo bem alto em relação a toda a obra. Além disso, a sua construção fica mais leve, assim como no último item que eu falei da construção sem laje, aqui também a construção fica mais leve, você consegue economizar na fundação, nas estacas, nas vigas baldrames. Se você construir sem laje, ainda ficará mais leve e você consegue economizar ainda mais nesses itens. Se você ainda não nos segue no Instagram, segue lá, @jonathanduarte.art e @repensararquitetura. Lá nós postamos roteiros de obra, conteúdos como esse, dicas, projetos que vão te ajudar muito a realizar o seu sonho. O próximo item é o que tira o sono dos clientes e das construtoras, causa muita dor de cabeça. O item 6 são os retrabalhos. Faça direitinho cada etapa da sua obra, coloque profissionais habilitados e especializados para estar construindo o seu sonho. Isso vai evitar erros construtivos e retrabalhos. A obra precisa ter qualidade, uma execução correta e materiais adequados. Isso vai evitar retrabalhos e erros construtivos que são fontes de prejuízo. Imagine só se você comete um erro na estrutura da sua construção. O custo para correção, para reforço de uma estrutura é altíssimo. Imagine se isso acontece numa bancada de mármore, por exemplo. O custo também segue na mesma linha, altíssimo. Por isso, esteja ciente de tudo o que está acontecendo na sua obra, quais são as etapas e quem está fazendo, para que você evite retrabalhos e consiga ter economia na sua obra. Faça os trabalhos bem feitos de uma única vez. Imagine só se a empresa vai embora, você tem que trazer ela de volta, você tem que contratar outra pessoa. Imagine só o custo desse retrabalho, o custo dessa mobilização. Isso vai prejudicar muito e vai te dar muito prejuízo. Por isso, esteja em cima dessa atividade. Eu tenho certeza que com essas dicas que eu dei nesse vídeo, você já vai ter muita economia na sua obra. Mas não deixe de fazer os projetos da sua casa. Os projetos bem feitos e bem executados são responsáveis por boa parte da economia de uma obra. Tenha em mente também o investimento que você pode fazer e qual é o seu sonho e os objetivos que você tem. Isso vai fazer você economizar em alguns itens que podem ser dispensáveis e outros você vai ter que manter porque aquilo faz parte do seu sonho. Seja sempre realista com você mesmo. Quer que eu me aprofunde mais em alguma dessas dicas? Deixe aqui nos comentários que eu terei o prazer de fazer um vídeo sobre o assunto. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!